Olá senhores, tudo bem? Como vão? É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Felipe Pinheiro, sou estudante de História pela Universidade Luterana do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Hoje é dia 18 do mês de junho do ano de 2015, são 6 horas da tarde. Antes de mais nada, apresentarei a todos então o meu projeto, que é a História em Debate, que visa exatamente isso, o debate aberto, franco e espontâneo acerca de história, filosofia, sociologia, enfim, todas as disciplinas que compõem as ciências humanas. Antes de mais nada, então, explicarei a todos como vai funcionar esse projeto. Eu vou postar os vídeos com os temas que vão desde a pré-história até os dias atuais. Vocês podem enviar suas sugestões, fazer críticas, fazer apontamentos, para que tenhamos exatamente isso, as ideias sobre essa plataforma de debate, que vão ser discutidas e analisadas por nós, e o objetivo principal é atingir então esse esclarecimento e essa troca de conhecimento, né, para que todos ganhem com isso. A ideia central e objetiva desse canal é exatamente isso, né, propiciar conhecimento e receber conhecimento. Antes de iniciarmos os temas lá na pré-história, né, um período muito vasto e importante, eu gostaria de então citar um personagem que eu acredito ser muito importante no viés historiográfico, que é o historiador, e esse personagem em particular que inicia esse processo de analisar o passado, de se entender os processos até os dias atuais, é exatamente esse, Heródoto, famoso Heródoto de Halicarnasso. Acredito importante se debruçarmos sobre a vida de Heródoto nesse pequeno relato inicial, porque até o que se tinha no momento em que Heródoto surge nesse cenário era algo ainda muito atrelado ao passado, no sentido de ser mitológico, religioso. Quando falamos em Grécia Antiga, mitologia é algo muito aparente, né? É algo que surge aos nossos olhos. E a história até aquele momento é algo muito pautada na crônica, na cultura verbal, passada de pai para filho. Até então, a maioria das pessoas não tinham contato direto ainda com a escrita, que era algo consideravelmente novo na civilização humana. Então, essa análise mais aprofundada dos fatos, do que aconteceu, do que estava acontecendo naquele momento, ainda era muito atrelada ao rito, né, aos rituais, à mitologia. E Heródoto, assim como outros grandes pensadores e especialistas, estavam começando a despontar nessa área, né? Heródoto então vai ganhar esse destaque, né? Ele vai exatamente fazer isso, o que o historiador faz hoje, né? Ele pega os fatos do passado, ele estuda muito o passado, conflita esses fatos com a sua realidade e assim ele consegue obter essa análise exatamente do que aconteceu e por que esses processos levaram a chegar àquela realidade, né? Eu diria que é uma busca exatamente pela verdade, né? O importante aí é buscar a verdade e haver um consenso entre todos dos processos e tudo mais, né? Heródoto vai exatamente fazer nessas obras ele vai colocar muito disso, esse conflito social e filosófico, que é esse pensamento que nasce inclusive no mundo grego, né? Que desatrela um pouco do ritual e do mitológico, né? Que separa um pouquinho do campo religioso. Bem, Heródoto nasce então no ano de 485 a.C. Ele era escritor, geógrafo e viajante. Heródoto vai viajar por praticamente todo o mundo antigo e nessas viagens, nessas experiências, ele consegue ter um contato com muitos povos diferentes, culturas, etnias, línguas, enfim. Todo esse conteúdo dessas viagens vai servir de base para ele escrever e colocar essas experiências em suas obras, que é um conjunto de 9 livros muito interessantes. Ok? Antes de mais nada, vamos aqui observar, ele nasce então na cidade de Halicarnasso, né, que está aqui representada, atual Bodrum, hoje, né, na Turquia. Ela guardava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a tumba do rei Mausolo, que deu origem à palavra mausoléu, que seria esse belo monumento aqui. Infelizmente não existe mais, né? A única maravilha do mundo antigo ainda que resiste é a grande pirâmide de Gizé, que infelizmente vem sendo ameaçada por um grupo radical islâmico, né? O Estado Islâmico, todos já devem ter ouvido falar, e torcemos aí para que nada aconteça, né? Porque é um legado antigo muito importante para nós. Retomando, pessoal, a cidade aqui de Halicarnasso, um importante porto,
de influência política muito forte entre as cidades-estados ali da região da Jônia, que hoje é a atual costa turca no Mar Egeu, uma cidade portuária que, com certeza, além de fervilhar política, né, muito densa e populosa, perdoem. E imaginem vocês Heródoto crescendo nesse ambiente de política, de contato com várias pessoas desde então, uma cidade portuária, muita negociação acontecendo, negociação marítima, né, uma característica muito forte da antiga Grécia. Logo, ele deve ter se influenciado muito em ver tantas pessoas diferentes, aquele contato entre elas, aquilo com certeza propiciou ele a querer viajar e querer conhecer o mundo, e exatamente essa característica de sede de saber e de estar informado acerca de tudo, que deve ter realmente influenciado Heródoto a praticar esse trabalho, né, de historiador e de pegar esses fatos e fazer todas essas análises. Bem, esse mundo grego, né, o mundo grego e suas colônias, ele começava a enfrentar problemas. Por quê? Bem, ele era formado por cidades-estados, né, como todos devem saber, autônomas política e militarmente, aqui na região da Península Balcânica. No entanto, há uns certos problemas com relação à geografia da Península Balcânica. Ela é montanhosa, ela é difícil de locomover-se, muito prejudicial então para o comércio terrestre, e a solução adotada pelos gregos é o comércio marítimo. Esse comércio marítimo é o que vai fazer a Grécia se impulsionar. As cidades-estado se autogovernam, cada uma tem a sua forma de se gerir militar, politicamente, elas vão se desenvolvendo, desempenham então esse forte comércio marítimo que vai ser aprendido deles e vai ser muito aperfeiçoado, porque os fenícios já exerciam essa atividade por todo o Mediterrâneo, né? Todas as áreas que vocês veem aqui em laranja são áreas fenícias, né, de influência. Eles começam aqui na Palestina e se expandem aqui por toda a costa da África. Inclusive fundam uma cidade muito importante que a seguir vai ser um grande inimigo de Roma posterior, né, que é a cidade de Cartago. Enfim, eles influem muito aqui nesse comércio marítimo e os gregos aperfeiçoam essa prática, né? No entanto, essa prática faz com que a população aumente bastante e a disputa por terra, como consequência, dado o fato que já havia poucas terras férteis e próprias para serem usadas no cultivo na Península Balcânica, como já citei, muito montanhosa. Logo, há uma disputa muito grande por terras e os gregos veem como solução expandir e colonizar. Logo, as colônias. A expansão colonial, então, com o aumento populacional e a disputa por terra. Bem, as colônias começam a surgir principalmente aqui no norte, no sul da Itália, que vai ser chamada Magna Grécia, né, uma grande influência grega aqui, e ela se expande pela costa aqui da França, Espanha, um pouco aqui no norte da África, que por toda a Romênia, atual Romênia, muito também nas costas da Turquia e até a Ucrânia. A influência grega no mundo antigo já era muito grande, né? Isso vai influenciar muitos povos, porque eles também levam a estrutura da cidade-estado para todos esses lugares, né? Havia esse contato entre várias culturas, mas a estrutura grega permanece, então, nesse contexto aqui. No entanto, já houve, nesse momento, depois da expansão dessas colônias, a disputa com os fenícios, essa disputa comercial, houve embates também, mas então, até então a Grécia consegue resolver esse problema de terra e está ali despontando como uma potência emergente então por toda essa região. Potência essa que vai contra alguns interesses de um mundo muito mais antigo e já organizado, que é exatamente o grande Império Persa, né? Dito por muitos, apontados por muitos, o maior império da antiguidade, né? Talvez perdendo somente para o grande Império de Alexandre que viria posteriormente. Bom, o Império Persa, multiétnico, né? Havia diversos povos dentro dele, um inchaço populacional, além de muito vasto, muito populoso. Ele vai então aqui desde a Cordilheira do Hindu Kush na Índia, passando por toda aqui a Pérsia, no caso Iraque, Irã atual, Armênia, aqui descendo pela Palestina, Egito e subindo aqui pela Turquia, chegando até a Península Balcânica. Isso que vocês veem aqui em verde no cantinho, em contraste com todo esse laranja da imagem, é um pequeno
pequena península balcânica, ali onde ficava as cidades-estado gregas. Ou seja, se vocês observarem, eu costumo brincar com isso, parece que uma fera vai engolir aqui o pequeno mapa da Grécia, muito extenso. O que seria interessante se analisar nesse ponto é que os gregos poderiam pensar, bem, o Império Persa é muito grande, vão haver hostilidades, inclusive aqui na costa da Turquia, onde ficava exatamente Halicarnasso, os governantes persas influenciam muito na política dessa cidade-estado. Logo, isso vai gerar conflitos e os gregos precisam ajudar suas cidades ali, os persas não gostam e isso gera certas inimizades já bem acentuadas, né? A partir disso, os gregos imaginam, não, mas isso não vai se estender, é só uma simples inimizade, o Império Persa é grande, mas ele não é organizado. Mas aí que tá, até esse momento, eles começam a se organizar e unem esse grande império, que tinha, a partir de então, uma estrutura política centralizada, né? Eram estados autônomos, porque também tinham cidade-estado. Inclusive o termo cidade-estado nasce exatamente aqui na Mesopotâmia, né? Aqui na região da famosa Babilônia. Esses estados, eles poderiam até ter essa estrutura de, não, eu me governo, eu sei minhas regras, diferente da minha cidade vizinha e assim por diante. Porém, todas deveriam ter obediência ao imperador, deveriam enviar tributos, soldados, enfim, todos estavam sob o jugo de um único imperador, poder organizado e centralizado. Bem, o grego em si poderia imaginar nesse momento, então, ok, o império é grande, ele pode me ameaçar, mas ele não é evoluído. Nós gregos, isso é muito importante, os gregos até então tinham essa visão, nós somos racionais, nós conseguimos ter o controle sobre nossos impulsos, né, mais primitivos, ali vai nascer a filosofia, enfim, essa maneira mais equilibrada de pensamento. No entanto, por mais que o Império Persa fosse muito mais antigo e os gregos viam a vantagem nesse contexto, o Império Persa tem uma infraestrutura muito destacada. Não era simplesmente um enorme império com um comando centralizado, com mão de ferro. Não era só isso. Vejam só, grandes cidades, como eu havia dito, cidades-estado, muito bem construídas, muito bem organizadas, com uma rede de estradas, isso é importante que se diga, uma rede de estradas que comunicava todo o império, né, feitas por Ciro I, Ciro o Grande, que uniu todo esse império, né? E importante, vale ressaltar, as primeiras obras de Heródoto, poderia até imaginar, ele começou falando dos gregos, logo era um grego. No entanto, talvez até pelo seu contato aqui com o Império Persa diretamente, por Halicarnasso ali ser até dentro desses territórios, Heródoto se vê e tem uma grande admiração por todo esse império, por toda essa organização e por toda essa cultura. E ele vai escrever suas duas primeiras obras acerca do grande Império Persa e da luta de Ciro para unir esse império. Bom, Ciro constrói essa rede de estradas que melhora o comércio, que propicia a comunicação, ele cria redes postais, mensageiros, postos de trocas, enfim, um comércio e uma estrutura muito bem organizada. Mas o mais importante, se vale destacar desse grande império, é exatamente as técnicas agrícolas eficientes. Lembrem-se, aqui nessa região do Crescente Fértil, que fica entre os rios Tigre, Eufrates e o rio Nilo no Egito, é aqui que essa técnica agrícola de irrigação vai fazer com que toda a sociedade humana, até esse momento, se desenvolva. Ou seja, essas técnicas agrícolas são muito eficientes no sentido de poder gerir e alimentar todo esse vasto império. Ou seja, a Grécia tinha aqui um inimigo muito poderoso e que agora iam desencadear um grande embate que era filosófico, sociológico, religioso, enfim, tudo que você quiser atribuir a isso, né? O grande império contra esse pequeno país, digamos assim, essa pequena nação que era essas cidades-estado. Inclusive é importante ressaltar também, usei o termo nação, mas é incorreto, até então os gregos não se viam como gregos. Cada cidade-estado era visto como um pequeno país. É importante levar em consideração isso. Isso tornava a situação, então, ainda mais difícil. E logo vão haver embates que são as famosas guerras médicas.
não dos médicos, não confundam. Muito bem. As guerras médicas se dão esse nome exatamente porque os gregos chamavam os persas de medos, né? Eram conhecidos como povo medo. Bem, o motivo principal das guerras médicas é o avanço do imperialismo persa, né? Aquela influência sobre aquela cidade-estado. A primeira guerra médica, os gregos derrotam os persas em Maratona, né? A famosa batalha de Maratona, onde o soldado grego corre até a cidade de Atenas por 42 quilômetros e anuncia: vencemos a batalha, e cai e morre. Hoje temos a prova na maratona nas Olimpíadas, né? Eles então correm 42 quilômetros, né? E, bom, a Segunda Guerra Médica, talvez a mais famosa, é importante ressaltar, retratada numa obra recente no cinema, Os 300 de Esparta, né? Uma obra muito divertida, muito bem feita. No entanto, vale ressaltar obras de cinema de épicos históricos. Vocês sabem muito bem, ela pode conter muitos erros de anacronismo, muitos erros no próprio visual, na constituição dos personagens. Então se deve ver essas obras com um certo cuidado. Elas são muito bem feitas, divertidas, cheias de efeito, é interessante, mas mais por uma questão de lazer. Muitas pessoas tendem a pegar uma obra assim e acreditar: não, era isso mesmo e tal, e cometer erros, inclusive até vestibulares ou erros nos estudos. Isso é muito importante colocar, que é um tanto arriscado. Bem, a Segunda Guerra Médica, então, temos os espartanos, né, nossos amigos espartanos, famosos, e seus aliados, não eram apenas os 300. Ali eles são vencidos em Termópilas pelo exército persa, né, do imperador Xerxes. Os atenienses precisam recuar, eles deixam Atenas, Atenas é invadida e queimada, mas após uma boa manobra, uma manobra muito inteligente no mar, eles lideram uma vitória na Batalha Naval de Salamina, né? Eles conseguem essa vitória então. E já na Terceira Guerra Médica, a Confederação de Delos, que já era uma liga militar de cidades-estado gregas, né? Eles já tinham então se unido nessa liga liderados por Atenas, vencem novamente em Plateia. No entanto, Esparta já não quer participar, né? Isso vai gerar um outro conflito mais adiante, e Atenas então firma a sua liderança frente aos gregos. Ela vai ganhar muito com isso, ela vai ter suas próprias colônias, ou seja, Atenas então desponta. A democracia que nascia ali como uma prática nova de governo consegue, digamos, respirar, né? O Império Persa recua, né? Ele já não vai mais ameaçar militarmente, pode continuar influenciando politicamente, mas até então a democracia se mantém e vai ser aí uma vertente que vai mudar praticamente a nossa história, ainda que vá aparecer lá depois na Revolução Francesa e tudo mais, bem depois. Mas a ideia permanece e consolida então a Atenas como líder dos gregos. Heródoto vai escrever também sobre essas guerras e é o que vai caracterizar as suas obras, né? Ainda que o que ele escreve sobre as guerras médicas seja um tanto contraditório na visão de alguns especialistas e historiadores, que o chamam inclusive de pai da mentira por alguns dados imprecisos ou até mentirosos, né, com o termo da palavra, atribuem que Heródoto disse que o exército persa era de 1 milhão, quando sabemos que seguramente eram cerca de 300 mil, né, enquanto os gregos eram entre 30 e 40 mil, ou seja, essa supervalorização da vitória grega. É possível entendermos isso, esse exagero, porque se vocês, como vocês notaram, a Pérsia, o Império Persa era muito grande, muito vasto, um exército muito poderoso, já consolidado no mundo antigo, enquanto as cidades-estado, ali, cada uma por si, pequenas, né, conseguiram nessa união exatamente superar um inimigo muito poderoso. Talvez nessa euforia de passar essa ideia de vitória, a racionalidade grega venceu a barbárie, né? Eles se viam exatamente como superiores. Heródoto tenha cometido esses exageros. No entanto, esses especialistas historiadores colocam ele, então tiram um tanto o crédito de suas análises, né? Eu acredito que exatamente a isso se deve a importância de se olhar o passado, estudar história e analisar. Ele exagerou? Ok, exagerou, mas não deve-se tirar o crédito de suas análises, né? Esse legado que ele deixou, então, foi o que propiciou essa análise. Né? Se ele mentiu ou aumentou, fez com que outras pessoas analisassem essas obras e fossem posteriormente buscando
a verdade dos fatos. Essa é a grande importância. Eu acredito que todos realmente preferem isso, exatamente buscar a verdade. Isso é o importante nesse contexto, né? E essa grande batalha, essas grandes guerras, então, mudam muito a nossa realidade ali, né? A balança de poder muda muito no mundo antigo, e o que torna as obras de Heródoto tão conhecidas e até hoje tão aclamadas ou descreditadas por alguns, né? Mas isso é importante, é exatamente isso que se trata, esse debate, é exatamente a proposta do nosso canal. Eu quis colocar isso também para ilustrar como essa ideia é importante e é válida, e nasce aqui com Heródoto, com os gregos, e vai então caracterizar todo o resto de nossa evolução, que enfim são muito tempo, né? Bem, pessoal, essa foi uma breve então análise acerca de Heródoto e desse início, e é exatamente isso que eu espero, tratar exatamente dos temas dessa maneira, aberta, franca, como eu havia mencionado. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Você que está assistindo, eu fico muito feliz, muito contente. Estou realmente muito animado e estou disposto a seguir com esse projeto. Houve uma certa relutância da minha parte, né? Por acreditar, porque ainda sou um estudante, né? Ainda estou me graduando. Falar desses temas é algo bem difícil, né? Se deve ter um conhecimento bem pautado e tudo mais. No entanto, eu acredito que hoje em dia, com a velocidade da nossa informação, é importante propagarmos as nossas ideias, as ideias positivas. Infelizmente, hoje vemos que muitas pessoas usam a velocidade de informação para propagar coisas negativas ou coisas que não nos levam a nada, né? E fica aqui o meu recado para você que gosta de história, de culinária, das ciências humanas ou exatas, enfim, de qualquer assunto, de qualquer atividade. Poste os seus vídeos, convide as pessoas para o diálogo. Eu acredito que essa é a única maneira de fortalecermos o bem e o valor que é a educação, que é o único agente nesse sentido que pode mudar a nossa difícil realidade, não só do nosso país, como do mundo em geral, né? É isso que vai nos colocar então num panorama mais favorável e mais justo, né? Eu acredito que essa é uma ideia que deve ser passada adiante, ok? Bom, no próximo encontro, né, a nossa próxima conversa, vamos começar os temas então acerca da pré-história, né, um período muito vasto. Eu espero contar com todos. Novamente, o meu muito obrigado, estou muito feliz e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos, ok? Obrigado. O Império é grande, ele pode me ameaçar, mas ele não é evoluído. Nós gregos, isso é muito importante. Os gregos até então tinham essa visão. Nós somos racionais, nós conseguimos ter o controle sobre nossos impulsos, né, mais primitivos. Ali vai nascer a filosofia, enfim, essa maneira mais equilibrada de pensamento. No entanto, por mais que o Império Persa fosse muito mais antigo e os gregos vinham à vantagem nesse contexto, o Império Persa tem uma infraestrutura muito destacada. Não era simplesmente um enorme império com um comando centralizado, com mão de ferro. Não era só isso. Vejam só, grandes cidades, como eu havia dito, cidades-estado, muito bem construídas, muito bem organizadas, com uma rede de estradas, isso é importante se diga, uma rede de estradas que comunicava todo o império, né, feitas por Ciro I, Ciro o Grande, que uniu todo esse império, né. E importante, vale ressaltar, as primeiras obras de Heródoto, poderia até imaginar, ele começou falando dos gregos, logo era um grego. No entanto, talvez até pelo seu contato aqui com o Império Persa diretamente, por Halicarnasso ali ser até dentro desses territórios, Heródoto se vê e tem uma grande admiração por todo esse império, por toda essa organização e por toda essa cultura. E ele vai escrever suas duas primeiras obras acerca do grande Império Persa e da luta de Ciro para unir esse império. Bom, Ciro constrói essa rede de estradas que melhora o comércio, que propicia a comunicação, ele cria redes postais, mensageiros, postos de trocas, enfim, um comércio e uma estrutura muito bem organizada. Mas o mais importante, se vale destacar desse grande império, é exatamente as técnicas agrícolas eficientes. Lembrem-se, aqui nessa região do Crescente Fértil, que fica entre os rios Tigre, Eufrates e o rio Nilo no Egito, é aqui que essa técnica agrícola de irrigação vai fazer com que toda a sociedade humana até esse momento se desenvolva.
Ou seja, essas técnicas agrícolas são muito eficientes no sentido de poder gerir e alimentar todo esse vasto império. Ou seja, a Grécia tinha aqui um inimigo muito poderoso e que agora iam desencadear um grande embate que era filosófico, sociológico, religioso, enfim, tudo que você quiser atribuir a isso, né? O grande império contra esse pequeno país, digamos assim, essa pequena nação que era essas cidades-estado. Inclusive é importante ressaltar também, usei o termo nação, mas é incorreto. Até então, os gregos não se viam como gregos. Cada cidade-estado, a racionalidade grega venceu a barbárie, né? Eles se viam exatamente como superiores. Heródoto tenha cometido esses exageros. No entanto, esses especialistas historiadores colocam ele, então tiram um tanto o crédito de suas análises, né? Eu acredito que exatamente a isso se deve a importância de se olhar o passado, estudar história e analisar. Ele exagerou? Ok, exagerou, mas não deve-se tirar o crédito de suas análises, né? Esse legado que ele deixou, então, foi o que propiciou essa análise. Né? Se ele mentiu ou aumentou, fez com que outras pessoas analisassem essas obras e fossem posteriormente buscando a verdade dos fatos. Essa é a grande importância. Eu acredito que todos realmente preferem isso, exatamente buscar a verdade. Isso é o importante nesse contexto, né? E essa grande batalha, essas grandes guerras, então, mudam muito a nossa realidade ali, né? A balança de poder muda muito no mundo antigo e o que torna as obras de Heródoto tão conhecidas e até hoje tão aclamadas ou descreditadas por alguns, né? Mas isso é importante, é exatamente isso que se trata, esse debate, é exatamente a proposta do nosso canal. Eu quis colocar isso também para ilustrar como essa ideia é importante e é válida e nasce aqui com Heródoto, com os gregos e vai então caracterizar todo o resto de nossa evolução que, enfim, são muito tempo, né? Bem, pessoal, essa foi uma breve, então, análise acerca de Heródoto e desse início. E é exatamente isso que eu espero, tratar exatamente dos temas dessa maneira, aberta, franca, como eu havia mencionado. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Você que está assistindo, eu fico muito feliz, muito contente. Estou realmente muito animado e estou disposto a seguir com esse projeto. Houve uma certa relutância da minha parte, né, por acreditar, porque ainda sou um estudante, né, ainda estou me graduando. Falar desses temas é algo bem difícil, né, se deve ter um conhecimento bem pautado e tudo mais. No entanto, eu acredito que hoje em dia, com a velocidade da nossa informação, é importante propagarmos as nossas ideias, as ideias positivas. Infelizmente, hoje vemos que muitas pessoas usam a velocidade de informação para propagar coisas negativas ou coisas que não nos levam a nada, né? E fica aqui o meu recado para você que gosta de história, de culinária, das ciências humanas ou exatas, enfim, de qualquer assunto, de qualquer atividade. Poste os seus vídeos, convide as pessoas para o diálogo. Eu acredito que essa é a única maneira de fortalecermos o bem e o valor que é a educação, que é o único agente nesse sentido que pode mudar a nossa difícil realidade, não só do nosso país, como do mundo em geral. Né? É isso que vai nos colocar, então, vitória, então. E já na Terceira Guerra Médica, a Confederação de Delos, que já era uma liga militar de cidades-estado gregas, né? Eles já tinham, então, se unido nessa liga liderados por Atenas, vencem novamente em Plateia. No entanto, Esparta já não quer participar, né? Isso vai gerar um outro conflito mais adiante, e Atenas então firma a sua liderança frente aos gregos. Ela vai ganhar muito com isso, ela vai ter suas próprias colônias, ou seja, Atenas então desponta, a democracia que nascia ali como uma prática nova de governo consegue, digamos, respirar, né? O Império Persa recua, né? Ele já não vai mais ameaçar militarmente, pode continuar influenciando politicamente, mas até então a democracia se mantém e vai ser aí uma vertente que vai mudar praticamente a nossa história, ainda que vá aparecer lá depois na Revolução Francesa e tudo mais, bem depois, mas a ideia permanece e consolida então a Atenas como líder dos gregos. Heródoto vai escrever também sobre essas guerras e é o que vai caracterizar as suas obras, né?
ainda que o que ele escreve sobre as guerras médicas seja um tanto contraditório na visão de alguns especialistas e historiadores, que o chamam inclusive de pai da mentira por alguns dados imprecisos ou até mentirosos, né, com o termo da palavra, atribuem que Heródoto disse que o exército persa era de 1 milhão, quando sabemos que seguramente eram cerca de 300 mil, né, enquanto os gregos eram entre 30 e 40 mil, ou seja, essa supervalorização da vitória grega. É possível entendermos isso, esse exagero, porque se vocês, como vocês notaram, a Pérsia, o Império Persa era muito grande, muito vasto, um exército muito poderoso, já consolidado no mundo antigo, enquanto as cidades-estado ali, cada uma por si, pequenas, né, conseguiram nessa união exatamente superar um inimigo muito poderoso. Talvez nessa euforia de passar essa ideia de vitória, a racionalidade grega venceu a barbárie, né? Eles se viam exatamente como superiores, Heródoto tenha cometido esses exageros. No entanto, esses especialistas historiadores colocam ele, então tiram um tanto o crédito de suas análises, né? Eu acredito que exatamente a isso se deve a importância de se olhar o passado, estudar história e analisar. Ele exagerou? Ok, exagerou, mas não deve-se tirar o crédito de suas análises, né? Esse legado que ele deixou, então, foi o que propiciou essa análise. Né? Se ele mentiu ou aumentou, fez com que outras pessoas analisassem essas obras e fossem posteriormente buscando a verdade dos fatos. Essa é a grande importância. Eu acredito que todos realmente preferem isso, exatamente contra alguns interesses de um mundo muito mais antigo e já organizado, que é exatamente o grande Império Persa, né? Dito por muitos, apontado por muitos, o maior império da antiguidade, né? Talvez perdendo somente para o grande Império de Alexandre, que viria posteriormente. Bom, o Império Persa, multiétnico, né? Havia diversos povos dentro dele, um inchaço populacional, além de muito vasto, muito populoso. Ele vai então aqui desde a cordilheira do Hindu Kush na Índia, passando por toda aqui a Pérsia, no caso Iraque, Irã atual, Armênia, aqui descendo pela Palestina, Egito e subindo aqui pela Turquia, chegando até a Península Balcânica. Isso que vocês veem aqui em verde, no cantinho, em contraste com todo esse laranja da imagem, é uma pequena Península Balcânica, ali onde ficavam as cidades-estado gregas. Ou seja, se vocês observarem, eu costumo brincar com isso, parece que uma fera vai engolir aqui o pequeno mapa da Grécia, muito extenso. O que seria interessante se analisar nesse ponto é que os gregos poderiam pensar, bem, o Império Persa é muito grande, vão haver hostilidades, inclusive aqui na costa da Turquia, onde ficava exatamente Halicarnasso, os governantes persas influenciam muito na política dessa cidade-estado. Logo, isso vai gerar conflitos e os gregos precisam ajudar suas cidades ali, os persas não gostam e isso gera certas inimizades já bem acentuadas, né? A partir disso, os gregos imaginam, não, mas isso não vai se estender, é só uma simples inimizade, o Império Persa é grande, mas ele não é organizado. Mas aí que tá. Até esse momento, eles começam a se organizar e unem esse grande império, que tinha, a partir de então, uma estrutura política centralizada, né? Eram estados autônomos, porque também tinham cidade-estado. Inclusive o termo cidade-estado nasce exatamente aqui na Mesopotâmia, né? Aqui na região da famosa Babilônia. Esses estados, eles poderiam até ter essa estrutura de, não, eu me governo, eu sei minhas regras, diferente da minha cidade vizinha e assim por diante. Porém, todas deveriam ter obediência ao imperador, deveriam enviar tributos, soldados, enfim, todos estavam sob o jugo de um único imperador, poder organizado e centralizado. Bem, o grego em si poderia imaginar nesse momento, então, ok, o império é grande, ele pode me ameaçar, mas ele não é evoluído. Nós gregos, isso é muito importante, os gregos até então tinham essa visão, nós somos racionais, nós conseguimos ter o controle sobre nossos impulsos, né, mais primitivos, ali vai nascer a filosofia, enfim, essa maneira mais equilibrada de pensamento, porque como vocês notaram, a Pérsia, o Império Persa era muito grande, muito vasto, um exército
muito poderoso, já consolidado no mundo antigo, enquanto as cidades-estado, ali, cada uma por si, pequenas, né, conseguiram nessa união exatamente superar um inimigo muito poderoso. Talvez nessa euforia de passar essa ideia de vitória, a racionalidade grega venceu a barbárie, né? Eles se viam exatamente como superiores, Heródoto tenha cometido esses exageros. No entanto, esses especialistas historiadores colocam ele, então tiram um tanto o crédito de suas análises, né? Eu acredito que exatamente a isso se deve a importância de se olhar o passado, estudar história e analisar. Ele exagerou? Ok, exagerou, mas não deve-se tirar o crédito de suas análises, né? Esse legado que ele deixou, então, foi o que propiciou essa análise. Né? Se ele mentiu ou aumentou, fez com que outras pessoas analisassem essas obras e fossem posteriormente buscando a verdade dos fatos. Essa é a grande importância. Eu acredito que todos realmente preferem isso, exatamente buscar a verdade. Isso é o importante nesse contexto, né? E essa grande batalha, essas grandes guerras, então, mudam muito a nossa realidade ali, né? A balança de poder muda muito no mundo antigo e o que torna as obras de Heródoto tão conhecidas e até hoje tão aclamadas ou descreditadas por alguns, né? Mas isso é importante, é exatamente isso que se trata, esse debate, é exatamente a proposta do nosso canal. Né? Eu quis colocar isso também para ilustrar como essa ideia é importante e é válida e nasce aqui com Heródoto, com os gregos e vai então caracterizar todo o resto de nossa evolução que, enfim, são muito tempo, né? Bem, pessoal, essa foi uma breve, então, análise acerca de Heródoto e desse início. E é exatamente isso que eu espero, tratar exatamente dos temas dessa maneira, aberta, franca, como eu havia mencionado. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Você que está assistindo, eu fico muito feliz, muito contente. Estou realmente muito animado e estou disposto a seguir com esse projeto. Houve uma certa relutância da minha parte, né, por acreditar, porque ainda sou um estudante, né, ainda estou me graduando. Falar desses temas é algo bem difícil, né, se deve ter um conhecimento bem pautado e tudo mais. No entanto, eu acredito que hoje em dia, com a velocidade da nossa informação, é importante propagarmos as nossas ideias, as ideias positivas. Infelizmente, hoje vemos que muitas pessoas usam a velocidade de informação para propagar coisas negativas ou coisas que não nos levam a nada, né? E fica aqui o meu recado para você que gosta de história,